Bom, pessoal, olá para todo mundo. Espero que vocês estejam bem, tá? Pessoal, vou trazer esse vídeo para vocês um assunto muito importante para a gente, tá? Que é a questão de permissões, tá? Do Linux, tá? A questão de permissionamento do Linux. O que é uma permissão? Permissão é uma prerrogativa de segurança, onde eu vou indicar o que um usuário ou um grupo de usuários pode ou não pode fazer com determinados arquivos do sistema operacional. Tá? Eu vou mostrar para vocês a ideia básica por trás das permissões. Vou mostrar também alguns exemplos de como que a gente pode modificar essas permissões, tá? E depois vou passar para vocês alguns artigos de complementação também para vocês poderem dar uma lida na internet. É um assunto bem fácil, bem tranquilo. A gente só precisa realmente dedicar um tempo aí para poder aprender ela, tá bom? Bom, então é o seguinte, eu vou abrir aqui o meu shell e vou digitar o comando ls. Então o comando ls ele vai mostrar para mim aqui os arquivos e diretórios que estão lotados no meu diretório atual. No caso, eu estou aqui no diretório home, né, do usuário, né? E dentro dele eu tenho isso. Agora, vocês já sabem disso, eu já mostrei isso para vocês. Se eu utilizar o ls com a opção "-l", ele vai mostrar para mim aqui os arquivos e diretórios, né? Só que com algumas informações adicionais. Tá? Então aqui, por exemplo, é a data e hora de última modificação, né? Esse daqui é o tamanho em bytes desse arquivo, desse diretório, tá bom? Uma questão que o pessoal, só uma pausa em relação a isso, tá? Uma questão que o pessoal tinha muita dúvida é, por exemplo, dentro do diretório imagens, né? Se eu entrar dentro do diretório imagens, eu tenho aqui, por exemplo, uma imagem, né? Essa imagem dá para ver que ela possui aqui, ó, 25 mil bytes. Inclusive, se eu digitar o comando com um H, aqui também, ele vai mostrar para mim aqui, né, o tamanho com sufixos, né? Então ele tem essa imagem, ela tem 26K. Então legal, vamos guardar esse número, 26K. Vamos voltar aqui para o diretório anterior, vou fazer o ls novamente, fazer o ls com um H aqui também, e aí eu tenho lá o diretório imagens com 4K. Aí vocês podem se perguntar, bom, o que aconteceu com esses 26K aqui? Não aconteceu nada. É que esse tamanho aqui, ó, ele se refere, na verdade, ao diretório imagens, ao diretório, não ao que está dentro dele, tá bom? Então, é uma coisa legal aí pra gente ter em mente, tá? Bom, vamos lá então, vou dar um ls novamente aqui, tá? Vamos voltar aqui para o assunto. Então eu tenho aqui o tamanho, a data e última modificação. E o que eu quero me concentrar com vocês agora é daqui para trás, tá bom? Em especial essas letrinhas aqui, ó. Então isso daqui eu já comentei em aula também com vocês. Isso daqui representa as permissões desse diretório aqui, né? E essas permissões, elas são aplicadas tanto a um diretório, quanto também a um arquivo. Então aqui eu não tenho nenhum arquivo, eu vou criar um arquivo qualquer, tá? E vou dar o ls novamente. Então aqui eu tenho um arquivo e o resto é diretório. Então essas permissões aqui, elas dizem respeito tanto a um arquivo quanto a um diretório. O que a gente precisa entender nesse momento é o que cada uma dessas letrinhas aqui representa, tá? E saber também como que eu posso alterar elas, porque quando eu altero, eu estou alterando as permissões, tá? Então é bem simples entender elas realmente. Bom, então eu vou pegar aqui o meu caderninho, né? E vou começar, por exemplo, a replicar uma dessas permissões. Eu vou pegar, por exemplo, essa primeira aqui, ó, que é a minha área de trabalho, né? Então, só para a gente compreender. A primeira letrinha que está aparecendo lá
é a letra D, né? Então tá aqui, ó, letra D. Esse D aqui, ele representa para mim se isso é um diretório ou um arquivo. Também ele pode representar para mim, indicar para mim se isso é um link, né? Ou um atalho, né? Então, link e atalho é a mesma coisa, tá? Como ele representa, ele tem a letra D aqui, então isso daqui indica que esse item que eu estou observando é um diretório. Isso é um diretório, tá? Se isso é um arquivo, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo. Então dá para observar que aqui eu tenho um tracinho, né? Sempre quando eu ver tracinho, é ausência de permissão. Mas essa primeira letrinha aqui, ela não diz respeito à permissão, ela diz respeito ao tipo desse objeto. Então, quando eu estou falando de um arquivo, eu estou falando de um tracinho. E se eu tiver, por acaso, aqui eu não tenho nenhum, mas se eu tivesse um link, né, um atalho, isso seria representado para mim pela letra L. Tá bom? Então eu posso ter aqui o D, tracinho e L. Bom, legal. Agora, o restante para mim é o que interessa. O restante das letrinhas são as minhas permissões. Então, aqui é muito simples. Sempre quando eu ver tracinho, um tracinho, isso vai significar para mim, então vamos colocar aqui, ó, tracinho, isso daqui vai simbolizar para mim ausência de permissão. Tá? Independente do que tiver, da onde tiver esse tracinho, tá? Então, sempre quando eu ver, por exemplo, aqui no final, ó, então significa que essas duas permissões aqui, elas não estão sendo aplicadas para esse elemento, tá? Bom, e aí, sabendo disso, eu tenho que entender que todas as letrinhas, se eu tivesse todas as letrinhas ali em um elemento, elas seriam escritas assim: R, W, X. R, W, X. E R, W, X. Tá? Então, eu tenho aqui essas 9 letrinhas. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Por exemplo, esse daqui da área de trabalho. R, W, X. Aí aqui eu tenho o R. Aí aqui eu tenho um tracinho. Nesse tracinho eu teria um W. Mas eu não tenho W, então significa a ausência dessa permissão. Então, R, tracinho X, depois R, e aqui eu também teria um W, mas como eu não tenho, isso daqui simboliza a ausência da permissão, né? E depois o X. Então, se eu tiver um arquivo hipotético, onde ele tivesse todas as letrinhas, ele estaria escrito RWX, RWX, RWX. Eu vou fazer aqui um exemplo rapidamente, depois eu vou explicar para você certinho o comando, tá? Bom, então olha só. Agora o arquivo aqui, ó, agora ele tem todas as letrinhas, estão vendo? Que eu alterei a permissão, né? RWX, RWX, RWX. Como que eu cheguei nisso? Né? Bom, primeiramente, vamos entender o que é essas permissões aqui, tá? Então, dá para perceber que aqui eu tenho uma repetição, né? Então, eu tenho RWX, depois RWX novamente e, por fim, RWX, né? A gente tem que entender que esse grupo aqui, ó, esse primeiro RWX, ele diz respeito ao usuário dono, tá? Esse segundo grupo, ele diz respeito ao grupo padrão. E esse terceiro, ele diz respeito aos outros usuários.
tá? Então, esses 3 primeiros aqui é só do usuário dono, esses 3 do meio só do grupo padrão e esses 3 aqui dos outros usuários. Bom, vamos lá. O que significa cada uma dessas letrinhas aqui? Então vamos lá. O R é de read, que seria leitura, né? O W é de write. Opa, esse write ficou estranho. Vamos apagar aqui. Bom, gente, eu vou colocar em português mesmo, tá? Acho que fica mais fácil para vocês lerem depois. Então, esse R é de leitura. O W é de write, que seria, tradução literal, seria escrita, mas aqui a gente sempre interpreta como alteração. A alteração ela é maior que a escrita. Quando eu estou fazendo uma escrita, eu estou alterando, tá? Mas eu posso também estar renomeando um arquivo, apagando um arquivo, excluindo o arquivo, né? Criando um arquivo, tudo que envolve alteração, tá? E por fim, eu tenho o X, que ele vai simbolizar para mim execução. Execução, tá? Bom, então R, leitura, W, alteração e o X é a execução, tá? Isso daqui, quando eu estou falando, gente, de um arquivo, tá? Por quê? Eu tenho arquivos e eu tenho diretórios, tá? Depois eu mostro para vocês como que é as permissões dentro de um diretório. É RWX novamente, só que aí eles vão ter um significado um pouquinho diferente. Então, isso aqui é para arquivo, tá? Então, por exemplo, esse arquivo aqui, né? Eu vou voltar à permissão original dele. Então, isso, permissão original que ele estava anteriormente, né? Então, vamos observar aqui. No primeiro grupo, eu tenho o ativo o R e o W. O X não está ativo, né? Então, o que isso daqui significa para mim? Significa que o usuário dono, depois a gente vê quem que é o usuário dono. O usuário dono desse arquivo pode ler o arquivo, ou seja, ele pode abrir o arquivo e ver o conteúdo dele. O usuário dono, além de ler, ele pode alterar o conteúdo desse arquivo, tá? Inclusive excluir ele. E o usuário dono também pode, não, quer dizer, desculpa, o usuário dono não pode executar esse arquivo, tá? Esse X de execução, quando eu estou falando de arquivos, o X de execução, eu estou falando, na verdade, de scripts, tá bom? Então, é a permissão de scripts, de shell script. Então, um arquivo ter a permissão X significa que ele é um executável, significa que ele é um X, tá bom? Ele é um script. Então, às vezes não é interessante, né, que um arquivo tenha essa permissão de execução. Por exemplo, eu tenho um arquivo de log. Será que um arquivo de log precisa ter a permissão de X? Né? Não, né? Porque ele não é um arquivo de execução, ele só é um arquivo onde eu posso abrir ele, eventualmente fazer alguma alteração, mas não precisa ter um arquivo de execução. Agora, a permissão de execução. Agora, se eu tiver um script, aí obrigatoriamente ele precisa ter essa permissão, não tem o que fazer, né? Então, o usuário dono pode ler e alterar, né? E o grupo padrão desse arquivo também pode ler e pode alterar, tá? Então, quem que é o grupo padrão? Então, o grupo, gente, o grupo, ele é uma coletânea de usuários, tá bom? Então, vamos escrever aqui.
o grupo... Opa, ficou estranho, né? Então, o grupo é uma coletânea de usuários. Tá? Ou seja, dentro de um grupo eu posso ter mais de um usuário. Eu posso ter N usuários dentro dele. Tá? Então, quem faz parte do grupo padrão aqui pode ler, pode alterar esse arquivo. Tá? Bom, e aí eu tenho os outros. Né? Quem são os outros usuários? São todos os usuários cadastrados no sistema operacional que não são nem o dono e que não pertençam ao grupo padrão. Tá? Então, vamos lá. Quem é o dono desse arquivo? Quem que é o dono desse arquivo aqui? Como que eu posso identificar o dono dele? O dono do arquivo está identificado nessa primeira coluna aqui. Então, o dono desse arquivo é o usuário Rodolfo. Depois eu vou mostrar para vocês como eu posso alterar esse dono caso eu precise. Tá? Quem é o grupo padrão desse arquivo? É o grupo Rodolfo. Vocês podem se perguntar, bom, mas existe então um usuário chamado Rodolfo e um grupo chamado Rodolfo? Exatamente. Sempre que eu adiciono um usuário no Linux, o comando, né, o user add ou add user, eles vão criar para mim um grupo com o mesmo nome daquele usuário. Tá? Então, não estranhem isso daí. Eu tenho, vamos fazer um cat aqui dentro de um arquivo, ó, PESWD. Esse arquivo aqui, ele armazena os dados dos usuários, tá? Então, aqui eu tenho o usuário Rodolfo cadastrado, tá? Cada linha aqui é um usuário. Então, tenho o usuário Rodolfo. E agora eu vou dar um cat dentro de um outro arquivo, que é o group. Cada linha aqui é um grupo. E aqui eu tenho, olha só, o grupo Rodolfo. Tá? Quem faz parte do grupo Rodolfo nesse momento? Por incrível que pareça, ninguém. Tá? Aqui na frente, ó, eu tenho 2 pontos e aqui eu teria os integrantes dos grupos, né, separados por vírgula. Não tem ninguém aqui, né? Mas enfim, se eu quisesse adicionar, aí seria um assunto para uma outra aula, tá, gente? Como é que eu manipulo usuários, grupos? Depois eu posso montar uma aula sobre isso, tá? O importante para a gente aqui é compreender as permissões, tá? Bom, então essas permissões aqui são as permissões do grupo, de quem faz parte desse grupo. E aqui é o restante, né? Então são os outros. Gente, por outro, eu não estou falando assim usuários que não estão cadastrados no sistema, porque do ponto de vista do sistema operacional isso nem existe. Não tem como você realizar uma ação no sistema operacional sem estar sob o guarda-chuva de uma identidade de um usuário. Isso não é possível. Tá? Então, quem são esses outros usuários? Bom, então vamos dar um cat aqui no PSWD novamente. Tá? E vamos ver. Eu tenho lá o usuário Rodolfo, que é o dono. A gente viu que dentro do grupo Rodolfo não tem ninguém, né? Então quem são os outros? São todos esse Chaves, Kiko, desse Gelclude aqui para cima. Todos eles. Com exceção do usuário root. O usuário root, ele é um usuário coringa, tá? Ele passa por cima dessas permissões aí, tá? Então, o restante é os outros. Então, esses outros usuários, no caso do arquivo
a linha em questão, todos os outros podem ler. Tá? Às vezes, gente, por exemplo, se eu estiver lidando com um servidor de arquivos ou um servidor em cloud para disponibilizar material para o pessoal da minha instituição, né, da minha empresa, às vezes isso não é interessante, porque eu tenho ali uma base de dados cadastradas, base de usuários cadastrados no sistema, né, de setores diferentes, de áreas diferentes, e dá para perceber que, por exemplo, quando eu crio um arquivo por padrão, né, os outros têm acesso a ele com permissão para leitura. Às vezes, manter permissão até mesmo de leitura para os outros usuários não é interessante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, né, e dimensionar as permissões da maneira correta, tá? Da maneira que eu preciso realmente, tá? Bom, então essa explicação aqui que eu dei, ó, leitura, alteração e execução, elas valem para arquivos, tá? Vamos ver se eu consigo fazer um recorte aqui, gente. Eu vou tentar jogar aqui para cima, ó, consegui. Legal. E agora eu vou especificar aqui as permissões, ó, para os diretórios. Então, isso aqui é para um... Opa, peraí. Vou deixar aqui certinho. Então, isso daqui é para arquivo. E agora eu vou escrever aqui, ó, para os diretórios. É um pouco diferente a leitura, tá? Então, no diretório, eu também tenho o R, o W e o X. Eu também tenho essas três letrinhas, tá? Mas elas têm um sentido, um significado diferente. Quando eu estou falando de um diretório, por exemplo, o que significa ler um diretório? Ler, né? Então, por exemplo, eu tenho esse diretório aqui, ó, Docker aula. O que significa ler ele? Significa acessar, né? Ou, em outras palavras, utilizar o comando cd, né? Ou no ambiente gráfico, clicar 2 vezes em cima dele. Então, se eu consigo acessar um diretório, eu tenho permissão de leitura sobre ele, tá? Então, a gente poderia dizer leitura, mas fica mais fácil dizer que eu tenho permissão de acesso, tá bom? Percebam que é o mesmo significado, né? Só muda um pouquinho o contexto, tá? O W, gente, o W é fácil, né? O W continua aqui para mim sendo alteração, tá? Agora, muito cuidado aqui, né? Porque quando eu estou falando de alteração de diretório, o que eu posso fazer, por exemplo, com o diretório? Eu posso mudar o nome dele? Isso é uma alteração? É. Eu posso excluir esse diretório? Isso é uma alteração? Também, tá? Então, tudo que envolve alterar essa estrutura aqui, tá? Tá relacionada à permissão W, tá? E aí vem o X. Essa daqui é a mais peculiar de todas. Aqui em arquivo ele é execução, ele é para script. Será que eu posso ter um diretório que é um script? Obviamente que não, né? Isso seria uma aberração da natureza, né? Não, o diretório não tem como fazer de um diretório um script. Então aqui o X ele tem um significado um pouco diferente. Ele vai significar, ó, listar conteúdos, tá? O que significa isso? Então, acessei um diretório. Legal, isso aqui é permissão de leitura. Agora eu fiz um ls. Isso daqui é uma outra permissão. Isso é a permissão de, aqui no caso, execução, tá? De listar o conteúdo. Então, se eu conseguir ver o conteúdo, isso significa que eu tenho a permissão de execução ativada naquele diretório, tá? Bom, gente, então a estrutura das permissões é essa. E essa é a parte mais difícil. É entender o que é cada letrinha, tá? Entender o significado do R, do W e do X,
para arquivo e para diretório, e entender também que aqui eu tenho 3 grupos: o usuário dono, o grupo e os outros. Se eu consigo compreender isso, tá, modificar ela se torna muito fácil, se torna tranquilíssimo. Então vamos verificar aqui, tá? Bom, eu vou trabalhar, gente, com a questão de permissionamento em cima do arquivo. Bom, então eu vou modificar esse arquivo. E para simplificar aqui o ls, eu vou usar o ls assim, ó. Então aqui na frente eu vou especificar o nome do arquivo, e aí ele só vai mostrar para mim, ó, a linha correspondente ao arquivo, porque eu estou pedindo para listar, mas somente o arquivo, tá bom? Não é listar todo o diretório atual. Bom, toda modificação de permissões, eu vou utilizar o comando chmod, tá? Isso daqui, minha letra não é muito legível às vezes, né? Mas é chmod, tá bom? Obviamente, tudo em minúsculo, tá? Então, o que é? Como é que o chmod funciona? Eu escrevo chmod, aí aqui na frente eu vou colocar as permissões, tá? Tem 2 formas de eu escrever as permissões, e aqui na frente eu vou colocar o objeto que eu quero alterar. Esse objeto, ele pode ser um arquivo, ou ele pode ser um diretório. Tá bom? Tanto faz, é só aplicar o nome aqui, tá bom? Então, a grande questão aqui é como eu vou escrever as permissões. Tá bom? Então, vou aplicar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu quisesse aplicar todas as permissões possíveis, dar todos os direitos para o dono, para o grupo e para os outros, tá, dentro do diretório arquivo. Como é que eu faço isso? Então vamos ver aqui. Chmod, tá? E aí eu posso colocar assim, ó, U. Esse U é de usuário. Usuário. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso colocar assim, ó, U igual, ou seja, eu estou igualando a permissão do usuário para RWX, vírgula, G igual RWX, vírgula, O igual RWX. Então eu estou igualando a permissão do usuário para RWX. Eu estou igualando a permissão do grupo para RWX, igualando a permissão dos outros para RWX. Isso, especifico o nome do arquivo, aperto Enter. Vou fazer um ls novamente. Vou pegar só o arquivo, né? E agora, ó, todas as permissões estão aqui, tá? Agora, vamos supor que eu queira, deixa eu escrever aqui, ó, eu queira retirar a permissão de execução dos outros. Eu estou retirando uma permissão. Como que eu posso fazer isso? Chmod, aí eu especifico, ó, outros. Ao invés de usar o menos, eu vou usar o... Desculpa, ao invés de usar o igual, eu vou usar o menos. Então, o menos x... Então, menos no sentido de retirar arquivo. Vou dar um ls. Esqueci de colocar arquivo. Tudo bem. Arquivo. Então, ó, percebam que, ó, eu retirei aqui a permissão de x. Tá? Retirei. Tá? Ah, e se eu quisesse tirar o do W também, eu poderia colocar o menos WX. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Chmod. Agora eu vou tirar do grupo. Ó. Grupo menos WX arquivo.
Olha só, os outros continuou sem o X e agora o grupo eu tirei o do W e tirei o do X. Certo? Então, olha só, o chmod, tá? Aqui as permissões, né? Eu vou especificar, olha só, usuário, grupo e outros. E eu posso utilizar igual para igualar, igual. Eu posso utilizar o menos para retirar. E se eu tenho menos, será que eu tenho mais? Tenho. Posso utilizar o mais também, tá bom? Então isso daqui deixa eu apagar aqui. Isso daqui vai ser iguala. Isso daqui vai ser retirar, vou colocar um igualar, né? Retirar, e isso daqui adicionar. Bom, e aí eu vou ter os objetos que eu quero ter, né? Que RWX, RWX e RWX, tá bom? Se eu quiser especificar mais de um grupo aqui, né? Mais de um usuário, grupo e os outros, é só separar eles por vírgula, tá bom? Então é bem simples mesmo, né? É bem tranquilo. Vou mostrar mais um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que agora eu queira adicionar a permissão de execução para o grupo e para os outros. Então vai ficar chmod grupo mais x, vírgula, outros mais x para dentro do arquivo. Arquivo, lá, a permissão foi adicionada, certo? Então é bem tranquilo mesmo, tá? Essa daqui é a forma, vamos dizer assim, literal de se fazer, né? Talvez algumas pessoas prefiram utilizar ela, né? Mas, sinceramente, ela não é a mais utilizada, tá? Existe uma forma de utilizar o chmod que é mais utilizada que ela, e sinceramente eu prefiro ela, eu acho ela mais rápida, tá? Que é utilizando os valores octais das permissões. Então vamos lá. Chmod permissões em cima do objeto, tá? Então essas permissões aqui na maneira octal, como que funciona? Eu tenho RWX, RWX e RWX, né? As 9 letrinhas. O que acontece é que essas 9 letrinhas aqui, correspondentes aos grupos, né? Então aqui é o usuário, aqui é o grupo e aqui é os outros, né? Essas 9 letrinhas, elas possuem pesos diferentes, tá? Elas possuem, vocês podem interpretar isso daqui como 9 bits, tá? E esses bits aqui, eles possuem os seguintes valores, né? Esse X é 1, esse W é 2 e esse R é 4. Esse X, 1, W 2, R 4. X, 1, W 2, R 4. Tá? Então, o que significa isso daqui? Sempre que eu quiser aplicar uma permissão específica, eu vou somar essas permissões aqui. Deixa eu apagar essas linhas aqui, não ajuda. Deixa eu colocar numa outra cor. Eu vou aplicar essas permissões de acordo com esses valores aqui. Tá bom? Por exemplo, vamos supor que eu queira deixar somente o usuário como
só o usuário vai poder ler, alterar e executar aquele arquivo. O grupo e os outros não vão poder fazer isso. Então, como que eu posso fazer isso? Aqui eu tenho, né, RWX. O X vale 1, W2, o R4. Eu vou somar esses valores. 4 mais 2 mais 1 vai dar 7. Né? 7. Então, quando eu coloco, vamos colocar aqui, fica mais fácil, né? chmod 700 arquivo. Olha o que aconteceu, né? Aqui eu tinha as permissões anteriores. A partir do momento que eu apliquei isso daqui, né? O que aconteceu? Ó, só o primeiro RWX permaneceu. Os outros ficaram zerados. Por quê? Esse 7 foi a soma de todas essas permissões aqui, ó. Né? 1 mais 2 mais 4, 7. Tá? O segundo aqui foi 0. Ele é a soma dessas outras 3 permissões aqui. Né? Como é 0, ele vai aplicar, né? Ele vai tirar todas as permissões. E o outro 0 também, né? Ele tirou as permissões aqui do último grupo. Bom, vamos supor, olha só, vamos supor que eu queira aplicar somente a permissão de leitura. Somente a permissão de leitura para o dono, para o grupo e para os outros. Então, como é que eu vou fazer isso? chmod, né? A leitura, ele é 4, então 4 para o dono, 4 para o grupo, 4 para os outros. Em cima do meu objeto, novamente aqui o ls, pronto. Então, R. Vamos supor agora que eu queira aplicar leitura e alteração para o dono e para o grupo. Somente isso, leitura e alteração para o dono e para o grupo. Então, chmod. Então, leitura mais alteração é 4 mais 2, não é isso? Então, é 6, 6, e para os outros eu não quero dar nada. Então, é 0. Aqui, ó. Então, eu tenho RW pro dono e RW pro grupo. Os outros não têm permissão nenhuma. Tá? Bom, alterei aqui a permissão. Então dá para ver, gente, que é muito fácil. Eu tenho a famosa permissão, a 777. Né? O que é a 777? É dar uma permissão total pro dono, pro grupo e para os outros. Essa permissão ela é muito perigosa, né? Então, muito cuidado, porque a gente está abrindo as brechas, abrindo brecha não, a gente está escancarando a porta do arquivo para qualquer um poder manipular e trabalhar com ele. Normalmente o pessoal utiliza essa permissão quando está com algum problema de implementando algum serviço, alguma coisa não está certa, reclamando de alguma permissão, né? E aí a pessoa vai lá e chuta o balde, aplica 777 para fazer um teste, né? E aí funciona, o problema é resolvido e a pessoa para por aí, né? Acha que isso é uma solução, isso é perigoso, tá? Bom, então o básico, gente, de permissões é isso, tá bom? Além dessas permissões aqui que eu mostrei para vocês, eu também tenho as permissões especiais. Isso eu vou mandar para vocês um artigo para vocês lerem e tentarem implementar, tá bom? Só um outro detalhe. Por exemplo, eu tenho dentro do diretório imagens, eu tenho aqui um arquivo, né? Vamos supor que eu queira aplicar a seguinte permissão. Eu quero aplicar essa permissão
dentro do diretório imagens, só que além do diretório imagem, eu quero que essa permissão seja aplicada para subarquivos e subdiretórios. Então, para isso eu posso usar o "-r", tá? Pode ser R maiúsculo, pode ser R minúsculo, né? Esse "-r" aqui é de recursivo, de recursividade, né? Então, ls aqui, opa, agora eu preciso fazer sem especificar o diretório. Então eu tenho imagens, né? 770, e aqui em cima eu já tinha acessado, né? Ó, 770. Então o "-r" aplicou tanto para o diretório imagens quanto para o arquivo que estava lá dentro, tá bom? Bom, gente, então é esse conteúdo que eu queria passar para vocês hoje, tá? Esse conteúdo, nós teríamos visto ele no curso, tá? O curso, as aulas voltando, eu vou voltar com isso em aula, tá? Porque não é obrigatório que o pessoal acompanhe esse material, tá? É um extra. E a partir da próxima semana eu vou tentar observar aquilo que vocês estão mandando para mim como sugestão através do formulário e na medida do possível, tá, gente? Eu vou estar trazendo alguns conteúdos daqueles que vocês estão sugerindo, tá bom? Eu digo na medida do possível porque às vezes tem algum conteúdo que eu preciso estudar um pouco, né? Preparar material. Então, não às vezes em uma semana não dá para preparar isso. Mas eu vou fazer todo o possível aí para atender a demanda de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, um bom final de semana para todos.